E a gente já aproveita o exemplo dos brechós para continuar a falar sobre a economia. É ano de recessão, 12 milhões de pessoas estão desempregadas e tem muita gente endividada. Para quem está empregado, o 13º salário traz um alívio. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Lojistas e da Serasa aponta que metade dos brasileiros vai usar parte do dinheiro para fazer compras de Natal. 2 de cada 10 vão economizar ou investir. Vale a pena? Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe agora aqui no estúdio o economista e professor da PUC, Francisco Antônio Serralvo. Oi, professor, obrigada por ter vindo. Muito obrigado, Priscila. É um prazer estar com você aqui. Prazer é nosso. Qual é a dica? Economizar, poupar, gastar com 13º, começando por aí? De maneira geral, é sempre poupar, né? Porque o consumo é importante, obviamente, atende às nossas necessidades. A gente, como ser humano, tem desejos infinitos e ilimitados, mas é importante, parte da receita, a gente poupar. Aliás, há uma lógica que sempre a gente poupa aquilo que sobra. A lógica tem que ser inversa, né? Primeiro a gente tem que pensar quanto que eu vou poupar e o restante é que eu vou consumir, eu vou usar para os gastos, fazer frente às minhas necessidades de gastos. O brasileiro tem pouco hábito de fazer isso, né? Muito pouco, infelizmente. E não dá para esquecer que o 13º está chegando, mas vira o ano, vem uma série de impostos, né? IPVA, IPTU, matrícula escolar. Retorno das escolas, exatamente. O início do ano é um início de muitos gastos que são concentrados. Portanto, o 13º precisa ser uma parte reservada para fazer frente a essas despesas. E nesse aspecto, os próprios dados da pesquisa indicam isso, o brasileiro está tomando uma consciência maior. Acho que a gente ainda não tem os níveis de poupança necessários para fazer frente ao financiamento da produção do país e também do consumo. Mas nós estamos caminhando a um grau de consciência um pouco maior da população brasileira, sem dúvida. Por falar em grau de consciência, tem também um pouquinho de otimismo que começa a aparecer em algumas pesquisas. Uma pesquisa de outubro da CNT aponta que 33% das pessoas acham que vai melhorar. Esse otimismo ou mesmo o pessimismo é muito importante para mover a economia ou para travar a economia? Fundamental. Na verdade, a economia é movida pelo humor do mercado. Quando o humor está bem, está bom, a economia vai bem. Quando o humor está ruim, por qualquer fato que aconteça, a eleição do Trump, enfim, são coisas que abalam os mercados e os mercados caem, né? Bolsa de São Paulo caiu, o dólar disparou, enfim, só por uma perspectiva do que pode acontecer. Vimos na entrevista anterior que essa perspectiva pode não ocorrer em função de toda a estrutura institucional dos Estados Unidos, né? Não é a vontade do presidente, ela não acontece da maneira como se imagina. Há toda, né, o Congresso, há toda a estrutura das instituições que regulam as relações de mercado. Muita coisa vai acontecer, é verdade, mas muitas coisas não vão acontecer. Mas só o fato da possibilidade de acontecer, que é o que nós chamamos de humor do mercado, já desencadeia uma série de alterações nas cotações de dólar, bolsa, enfim, e isso vai afetando a disposição dos empresários de investir, de fazer, né, os empregos, enfim, fazer girar a economia da maneira que precisa. Porque só melhora para o cidadão, né, para o trabalhador, depois que o empresário decide retomar os investimentos, né? Investimento é fundamental para a economia. O investimento nos meios produtivos é o que vai gerar a riqueza e essa riqueza é que vai ser distribuída para os cidadãos, para a sociedade de uma maneira geral. Então, os níveis de produção, eles são essenciais para gerar empregos, esses empregos gerar renda e renda, obviamente, gerar o consumo. É um equívoco, né, estrangular a produção, isso só acontece em meios extremos, mas sempre quando há uma recessão, sempre quando há uma redução dos níveis de investimentos, vai impactar nos empregos, vai impactar na renda e vai impactar, obviamente, na própria produção. Que é o que aconteceu esse ano, em 2016. 2016. E 2017, a perspectiva é melhor? As pessoas viram um ano com essa expectativa, né? De vai virar um ano, esse ano terrível vai acabar e as coisas vão melhorar. Tem chance? Toda virada de ano é uma renovação de votos, né? E para o ano de 2017 não é diferente. Claro que devemos melhorar.
é bem verdade que não será a retomada plena da economia brasileira. Nós ainda temos muitos problemas que precisam ser resolvidos. Ainda a economia brasileira ainda depende de uma série de incentivos do governo que estão sendo questionados na OMC. Isso pode gerar impactos na retirada desses incentivos, caso o Brasil venha a ser condenado. Então, nós temos períodos críticos nesse ano de 2017. Mas essa retomada de uma perspectiva, essa retomada do otimismo, vai ser fundamental para que a gente comece a reverter esse quadro recessivo que nós enfrentamos até este ano de 2016. E para o consumidor, que a gente estava falando dos brechós, né, que como uma alternativa, a gente mostrou a reportagem de Bauru mostrando os brechós como uma alternativa, uma saída, tanto para quem está desempregado, quanto para quem tem menos dinheiro e quer comprar mais barato. Qual a saída para as pessoas que ainda estão desempregadas e que ainda estão enfrentando essa dura recessão para conseguir aliviar um pouquinho? Não é muito fácil, né, Priscila? Porque você tem menos dinheiro, né? Então, ampliar a oferta de atividades, aumentar as atividades, encontra a barreira das pessoas estarem segurando o consumo, enfim, procurando fazer frente ao período difícil. Mas sempre há alternativas, e a reportagem ilustra muito bem a questão dos brechós, que encaixa bem com o momento econômico, né? As pessoas têm menos dinheiro, então você encontra uma solução criativa. Olha, você tem menos dinheiro, pode continuar consumindo, gastando menos, e principalmente no brechó infantil, que as roupas são pouco usadas, então você compra roupas com um valor muito atrativo e roupas praticamente novas. Bom, o caminho, via de regra, é a prestação de serviços. É o que é o mais fácil e é o que apresenta a maior oportunidades. Alguém que perdeu o emprego numa multinacional, domina bem o inglês, pode oferecer serviços de tradução. Pessoas que dominam bem o idioma podem oferecer serviços de revisão de texto. Então, existem muitas oportunidades. O que a pessoa tem que olhar, quais são as suas competências? É um bom motorista? Tem que ser criativo. Tem que ser criativo, tem que encontrar as oportunidades que elas estão presentes.